Eu tenho certeza que vocês devem ter visto o vídeo do entregador Matheus, que foi hostilizado por um cliente enquanto ele fazia entrega. A primeira vez que eu vi o vídeo, eu vi numa reportagem do Luciano Huck, porque depois o Luciano Huck entrou em contato com o entregador, que chama Matheus, bateu um papo com ele. E quando eu estava vendo pela primeira vez a forma como o agressor se comportava, como ele falava, com agressões racistas, também com agressões sociais, e também a forma como o entregador se comportou, parecia que tudo aquilo era uma encenação. Eu achei, da primeira vez que eu vi, que aquilo era uma encenação, que a qualquer momento ia vir uma mensagem diferente, uma mensagem positiva, que aquilo era dois atores encenando para tentar trazer uma mensagem de conscientização. Porque aquilo era tão absurdo que não poderia ser real. Até mesmo a forma como o entregador respondia, contra-argumentava o agressor. Mas, à medida que o vídeo ia avançando, eu fui vendo que aquela situação foi uma situação real. E eu fiquei assim tão chocado vendo tudo aquilo que o que eu mais queria era entender por que aquela situação ocorreu. Por que o agressor estava falando daquela forma, estava agredindo verbalmente o entregador, que estava ali só para realizar o seu trabalho. E eu não encontrei nada. Mas à noite eu encontrei algumas informações que supostamente o agressor ele era esquizofrênico, ele é no caso esquizofrênico, tem até um laudo que foi entregue à polícia, mas isso ainda é inconclusivo. Mas a verdade é que aquela situação é uma situação tão chocante, tão difícil de acreditar que ela seja real, mas de fato ela é. E eu comecei a me questionar se essas situações que estão ficando, parece, mais corriqueiras no nosso país. Aquele desembargador que humilhou o agente de saúde, o agente de segurança, pediu desculpas e agora voltou a andar sem máscara, já cometeu outras atrocidades. Aquele outro cidadão que abordou o policial, aqui não é favela, aqui é Alphaville, e várias dessas situações que nós estamos, parece que, corriqueiramente vendo no nosso país. Eu não sei se isso tem a ver com os celulares, porque agora tudo isso pode ser exposto, se de fato a nossa sociedade ela está ficando mais propensa a esse tipo de comportamento, porque as pessoas olham para o presidente, observam o modo como ele age e se sentem legitimadas para fazer o mesmo, vendo as ações do presidente. Eu não sei o que está acontecendo, mas as situações elas estão ocorrendo com uma frequência que é preocupante. Porque quanto mais essas situações acontecem, mais elas vão sendo normalizadas. Da mesma forma da Covid-19. No começo, nós ficávamos chocados com o número de mortos pela Covid. Mas depois do primeiro, do segundo, do terceiro mês, já com 1.000 mortes diárias, nós não ligamos mais. Nós perdemos a sensibilidade porque nós somos embrutecidos. Assim como o Fabiano em Vidas Secas, que aos poucos ele é embrutecido pela seca, vai se tornando seco, vai se animalizando, como o próprio sertão hostil, parece que nós também ficamos insensíveis perante essa situação. Muitas pessoas estão pedindo punição para o agressor e é óbvio que ele deve ser punido. Mas será que de fato isso é suficiente? Será que punir esse agressor em específico vai evitar que outras punições acabem ocorrendo? Prender um indivíduo que comete um crime é suficiente para que o crime deixe de acontecer, deixe de ocorrer? E vendo os nossos presídios lotados, a resposta é claro que é não. Prender um indivíduo, punir o agressor do Matheus não vai mudar a nossa situação. Se você acredita que somente punir o bandido, punir o preso, colocá-lo na cadeia não resolve a situação, punir alguém que comete um ato racista também não vai resolver a situação. Nós precisamos, de fato, de políticas que possam reduzir a desigualdade social. Porque eu falo para você que muitos dos entregadores,
quando eles vão em um bairro mais elitizado, eles não se sentem humilhados pelos clientes que os ofendem, eventualmente, como no caso do Mateus. O simples fato deles chegarem ali e verem a condição tão discrepante que separa aquele cliente do entregador já é, para muitos, uma humilhação. Muitos devem se sentir humilhados. Porque depois de andar pelos bairros nobres, no fim da noite eles voltam para suas casas. Depois de passar por vários bairros iluminados, com os jardins bem aparados, a iluminação muito bem clara, as ruas muito bem iluminadas, as ruas lisas, um asfalto perfeito. No final da noite, eles voltam para suas residências, encontram uma rua escura, ruas escuras, esburacadas, mato alto, casas sem o devido cuidado, porque as pessoas não conseguem ter dinheiro para poder prestar ou dar a devida manutenção nas suas residências. Então ele sai, no final do seu dia, passa por uma espécie de calvário até chegar na sua casa, para até chegar à sua dura realidade. O que nós precisamos é, de fato, políticas que possam reduzir essa desigualdade. Porque o Mateus falou algo muito interessante, que é a grande questão do vídeo não é o ataque. A grande questão do vídeo é a fala do Mateus. Ele falou assim: o que você fez para merecer isso? Você é um herdeiro. Você nunca fez nada. Se você não tivesse tido a sorte de ter nascido na família que você nasceu, você não teria isso. Não é porque você é rico que você trabalha mais do que eu. Na verdade, eu trabalho muito mais do que você. E esse é o problema do nosso país. Qual é o mérito que vários e vários brasileiros possuem? O mérito de terem a sorte de terem nascido numa família rica? E esse é o problema central do nosso país. Nós temos muitas pessoas que se julgam melhores do que as outras, sendo que a única coisa que elas conseguiram ter de mérito foi a sorte de ter nascido em um local mais privilegiado, em uma família mais privilegiada. E vendo as políticas que o Bolsonaro faz, a reforma tributária, com a nova CPMF, as privatizações do Paulo Guedes, eu não vejo possibilidades desses episódios deixarem de acontecer. A humilhação social, a humilhação racial, eu não vejo. Porque Bolsonaro não cria políticas que sejam capazes de fato reduzirem a desigualdade social no nosso país. Eu não vejo. Porque o governo Bolsonaro humilha as pessoas, humilha os mais pobres diariamente. Ainda mais agora com a Covid-19. E pelo fato da esquerda estar completamente parada, inerte, os mais pobres migram para Bolsonaro. Bolsonaro queria dar R$200 para a população mais carente. R$200. O que você faz com R$200 hoje? Você não enche um tanque de gasolina. Você não faz nada. A oposição batalhou, Bolsonaro deu 600. Mas para conseguir esses R$600, que luta, que humilhação, ficar em filas, correr o risco de pegar Covid, e depois Bolsonaro ficou pressionando para que essas pessoas saíssem às ruas para irem trabalhar, com o risco de pegar Covid-19, como se elas estivessem em uma fila de bois indo ao matadouro. Esse foi o plano emergencial, econômico, social do presidente para essa camada da população. Pessoas indo ao matadouro para pegar Covid-19. Trabalhando de segunda a sábado, sem parar. Nunca fizeram quarentena. E essas pessoas sabem o quanto elas sofreram. E elas sabem o quanto elas sofrem.
E quando elas têm a possibilidade de se manifestar, a esquerda, muitos da esquerda falam, não, esse não é o momento. Você tem que ficar na sua casa. Você pode sair para trabalhar. Você não pode sair para se manifestar. Você não pode sair. Você não tem o direito de sair para tentar uma situação melhor. Você pode sair para trabalhar, contanto que você saia para trabalhar, contanto que você me sirva agora para lutar por uma condição melhor. Não, você tem que ficar quieto. Você pode correr o risco de pegar Covid para me servir, enquanto eu fico na minha casa. Nós precisamos lutar por um país mais igual. Precisamos e temos que fazer isso urgentemente. A bandeira que eu levanto aqui no canal, muitas pessoas perguntam, eu não faço militância política aqui. Não faço. Se você acha que é um canal de militância política, desculpa. Não queria enganar você. Perdoe-me se eu passei uma imagem errada. Você pode se desinscrever. Aqui não é um canal de militância política. A nossa bandeira é a luta pela redução da desigualdade social. Para que as pessoas, mesmo aquelas que não tiveram a sorte do nascimento, quando eu falo sorte do nascimento, sorte de nascer em um lugar mais privilegiado, um lugar mais economicamente privilegiado, vamos falar assim. Mesmo para essas pessoas, é importante que o país possa dar a elas condições de prosperar. Quando eu falo prosperar, não é ficarem ricos. Prosperar é ter uma vida digna, ter uma vida honesta, ter uma vida que não tenha que passar por essa humilhação. Como o Mateus passou, como muitos passam e vão passar. Porque enquanto nós não tivermos políticas para reduzir a nossa desigualdade social, nós nunca vamos melhorar, nós nunca vamos prosperar. E para prosperar como país, nós precisamos reduzir as nossas desigualdades. E como nós vamos fazer isso? Não é conversando como Tabata Amaral acredita. Não é com engenharia social como Luciano Huck acredita. Formando startups, empreendedores nas garagens nem garagem, né? Nos quartinhos das comunidades ou das favelas. É com o embate. O embate de ideias, o embate da luta de classes. Porque é os próprios entregadores que são empresários. Porque eles possuem uma empresa. Quem possui empresa é empresário. Os próprios empresários se revoltaram contra outros empresários. No caso, os empresários do iFood. Então a luta de classes, mesmo no neoliberalismo, mesmo com todo mundo se pejotizando, ela continua existindo. Esse era um vídeo para ficar mais curto, mas está ficando longo, porque era necessário uma reflexão. Não basta punir o agressor do Mateus, que também por coincidência também chama Mateus. Não basta punir o agressor, não basta prendê-lo. Nós precisamos batalhar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade que possa, de fato, ser mais branda com os mais pobres. Uma reforma tributária, no caso que Paulo Guedes está propondo, que possa, de fato, ser mais incisiva com aqueles que podem pagar mais, com os mais ricos, mais branda com os mais pobres. Porque assim, talvez a gente possa dar um início para evitar que esses episódios de preconceito racial, preconceito social e humilhação pública possam voltar a acontecer. E se você acredita nessa meritocracia, se você se acha melhor do que os outros, pergunte para você, qual foi o grande mérito da sua vida? Porque às vezes o grande mérito da sua vida não foi seu. Foi do seu pai. E às vezes nem do seu pai, foi do seu avô. Então pense nisso. Se inscreva no canal, ative as notificações e me siga também lá no Twitter, @profleoficial.